Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje quero conversar com você sobre um clássico da literatura norte-americana que chama-se O Velho e o Mar, do autor Ernest Hemingway. Ernest Hemingway nasceu em julho de 1889, ou seja, na virada do século ali, do século XIX para o século XX, e veio a falecer em julho de 1961. Ernest Hemingway, ele é um norte-americano, ele viveu muito tempo em Cuba, cerca de 22 anos, gente, nesse país, e acaba então escrevendo uma das suas maiores obras ambientadas então neste país. Este livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1952. Inclusive, este livro recebeu o prêmio Pulitzer. Este prêmio é um prêmio dado então para escritores que escrevem em língua inglesa. Então, pessoal, este livro vai nos levar então para Cuba, este país onde então vive o nosso Senhor, que já é avançado em idade, que chama-se Santiago. Santiago, já é ali um homem avançado em idade, já quase idoso, e ele é um pescador. Ele pesca em um mar que chama-se Mar do Caribe. E neste mar, então, vários outros pescadores ficam ali também, onde eles tiram, então, a sua fonte de renda, as suas finanças saem dali, porque a extração, daqueles seres aquáticos, dos peixes, camarões, é do que eles sobrevivem. Então, eles vivem em um ambiente muito precário, como é descrito, e também eles vivem em um ambiente desprovido, então, de muita fartura. Então, eles não têm, com muita comida, ou seja, existe falta de fartura. Então, tudo que eles fazem, é irem ao mar, Santiago e outros pescadores, para que eles consigam, então, trazer o sustento para suas próprias casas. Então, nós temos um senhor muito trabalhador. Santiago é um homem que gostava de acordar antes do dia amanhecer para que ele já conseguisse, então, armar ali aquelas redes, para que ele conseguisse verificar as condições do seu barco. E ele tinha um garotinho que sempre estava acompanhado dele, que chama-se Manolim. Manolim era um garotinho que gostava muito de Santiago, gostava dos ensinamentos, inclusive foi Santiago quem ensinou Manolim a pescar, ensinou sobre as traiçoeiridades ali do mar, sobre como pescar um peixe e etc. Só que os pais desse garoto acabaram então retirando Manolim, sob os cuidados ali de Santiago, porque Santiago ele não está pescando ali peixes, ele não está conseguindo trazer renda, ele não está conseguindo pescar, ele não está conseguindo pegar ali, peixes aptos para que pudessem ser vendidos. Então é aqui que a gente entra no cerne da questão desse livro, que é quando Santiago ele fica 84 dias em um mar. Então pensem em 84 dias, gente, ali tem mais de 2 meses a pessoa está ali dentro de um mar e sob os cuidados daquela onda, das tempestades. Então aqui a gente vê o Santiago enfrentando fome, enfrentando sede, chuva, muito sol, desnutrição, falta da sua própria consciência, justamente para poder estar pegando um peixe e ele tá conseguindo então tá vendendo para receber ali um certo trocado, um dinheiro, seu sustento. De certo ponto, as pessoas estavam até desacreditadas de Santiago, justamente porque ele não estava, trazendo ali nenhum tipo de peixe. Então o livro ele decorre todos esses 84 dias de Santiago conversando consigo mesmo, dele dando seus próprios conselhos, ele se próprio repreendendo, ele se disciplinando, ele se corrigindo, ele se elogiando, ele acalentando seus próprios pensamentos, ele sendo seu psicólogo e também a pessoa que o corrige ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem grandes lições com Santiago. Inclusive, alguns críticos vão dizer que o livro, O Velho e o Mar, tem muitos traços biográficos do próprio Hemingway, que vai dizer então, que o Hemingway gostava também de pescar, ele passou também por situações bem desagradáveis na sua vida antes da publicação então do seu livro. Então aqui nesse livro a gente pode ter várias interpretações, a gente pode ter muitas ideias sobre a vida de Santiago e trazer para a nossa própria vida. Aqui neste livro, então, com tantos diálogos que o próprio personagem vai trazer consigo mesmo, então aqui a gente tem uma narrativa do narrador observador. Então, todos os movimentos, todos os passos, todas as expressões, o narrador ele vai conversar com a gente, ele vai trazer pra gente
tudo que Santiago está fazendo, além dos próprios diálogos que o Santiago também vai ter com ele próprio. Então a gente pode ter muitas interpretações nesse romance. Então este livro, ele traz pra gente sobre essa questão da solidão. Então Santiago, ele ficou muito tempo sozinho, né? Imagina você 84 dias, né? Sem conversar, sem ter outras pessoas ali para conversar com você, em alto mar. Aqui Santiago conhecia o mar, ele conhecia, né, a sagacidade das ondas bravias, dos tubarões. Então ele lidou com tudo isso sozinho. E olha só que metáfora também, né, para a própria vida. Então tem situações, né, que estaremos no mar também sozinhos, né? Independente, né, de haver muitas pessoas ao redor, existem situações que serão enfrentadas sozinhos. Haverão muitos tubarões, muitas ondas, e você vai ter que lutar com os seus próprios conhecimentos, com a sua própria força, com aquilo que você já adquiriu, com a bagagem que você já tem ao longo da sua vida. E o interessante é que o Manolín, ele sempre quis estar com Santiago. Então o Manolín, ele queria muito a companhia, ele queria sugar aquela sabedoria que o Santiago tinha. Então isso também é uma outra lição para nós, né, de estarmos com pessoas que podem nos ajudar em muitos aspectos, sobretudo na área da sensatez, da sabedoria, né, dessas áreas das virtudes. E também o Santiago, quando ele foi para o mar, ele foi sozinho. Ele foi sozinho, apesar de ter uma pessoa que, se ele tivesse chamado, provavelmente Manolín teria aceitado, apesar de que iria desrespeitar então seus pais. Então eu vi essa problemática da solidão. Existe a solitude, existe a solidão. E aqui o nosso personagem, né, o nosso herói, ele está vivendo uma solidão, né, de uma forma bem precária, porque além dele estar lidando com ele mesmo, né, duvidando dele mesmo, ele está tendo que lidar com as fúrias bravias do mar, né, com muitas questões, né, eu vou sair vivo daqui, será que eu vou conseguir? A minha força está se esgotando. Se chegar um peixe muito bom, será que eu vou conseguir? Tá pegando. E aí, para sua boa sorte, então, após esse período que ele estava em alto mar, ele consegue pegar então um peixe que chama-se martim azul. Esse peixe, gente, era um peixe muito grande que ele vai descrever, era um peixe muito forte, era um peixe bravio que se debatia e que o barco dele se movimentava e que ele teve que enrolar sua mão no anzol, sua mão ficou ferida, e aí ele então acabou conseguindo, né, domar ali aquele peixe. Ele vai conversando com aquele peixe, ele vai saudando aquele peixe, ele vai pedindo autorização para consumir aquele peixe. Então ele consegue amarrar aquele peixe em seu barco. E aí a gente vem também em uma outra parte que eu acredito que poderia ser a segunda parte desse livro, né? Então a primeira parte a gente conhece então os dramas, né? Essa questão, né, do alto mar, do Santiago, e a outra parte é a sua luta. Então quando ele amarra ali, então esse peixe grandioso que ele pegou, que foi a luta contra os tubarões. Então ele tem que matar ali cerca de 2 a 3 tubarões que tentam pegar então a sua caça. E os tubarões conseguem então tirar boa parte ali, boa parte ou toda parte, na verdade, do peixe. Santiago acaba então voltando para sua casa apenas com a carcaça. Este livro, eu achei ele incrível, essa edição da editora Bertrand, porque ela tem muitas imagens, e em uma das imagens então que eu achei muito interessante é justamente essa do peixe com a carcaça, do barco com a carcaça, na verdade. Então, chegando ali, né, ele já estava exausto, e aí a sociedade dali, né, aquelas pessoas que estavam morando ali naquela região, acabaram então falando entre si, né, a respeito então de Santiago. E eles acabam, Henry deu a entender que eles olharam até mesmo com um pouco de dó, mas apesar da dó de Santiago, né, eles viram que ele era corajoso, eles viram que ele era capaz de pegar um peixe grandioso daquele. Mas aqui, gente, uma parte que eu achei muito bonita foi quando ele chegou e quem o recebeu foi Manolín. Manolín cuidou dele, né, deu a comida pra ele. E aí nós temos um final em aberto, tá, nesse livro. Então a gente não tem um final aqui definitivo, pelo que eu entendi, por gentileza, se você já leu esse livro.
me conte aqui nos comentários. Mas este livro, ele termina, né, de uma forma indecisa por Hemingway. Então a gente não sabe efetivamente, né, se por tanta desnutrição, o calor, o sol escaldante, Santiago vem a falecer, ou ele vem apenas mesmo, né, recuperar-se da sua força em um sono muito profundo. No final do livro vai dizer assim pra gente: lá em cima, na cabana, o velho estava dormindo de novo, com o rosto escondido no monte de jornais que lhe servia de almofada. O garoto estava sentado ao seu lado, observando. O velho sonhava com leões. Então aqui a gente não sabe, aqui a gente tem até uma mãozinha que remete, né, à falta de fôlego, né, à falta de vida. Mas ficou, então, esse final, a meu ver, em aberto. Reunindo toda a narrativa, né, que culminou este final, então eu fiquei mesmo em dúvida, será que ele veio a falecer ou não veio a falecer? Fica aí essa dúvida pra gente. E aí você pode até mesmo se perguntar, né, como que ele comia ali durante todo aquele processo, e ele pescava, né, pequenos peixes e comia ali mesmo, né, dava a entender que seriam peixes crus. E aqui, uma parte na página 35, eu achei muito bonito, uma colocação de Santiago, que ele diz: cada dia é um novo dia, é melhor ter sorte, mas eu prefiro fazer as coisas sempre bem. Então, se a sorte me sorrir, estarei preparado. Na página 22, ele vai dizer: a mim também me emprestavam, mas não quero pedir emprestado a ninguém. Primeiro pede-se emprestado, depois pede-se esmola. E tudo dá a entender que ele era, né, um senhor já viúvo, porque aqui no livro, na página 19, vai contar pra gente que existia um quadro de uma senhora na parede, mas ele acabou colocando na gaveta, porque ao olhar pra ela, né, sentia ali muita saudade. Então, além de todos esses dramas complexos que Santiago tinha que lidar, né, com a opinião das outras pessoas, com a fúria do mar, com a falta da pesca, sentindo-se incapaz, duvidando de si mesmo, né, ele também lidava com certeza ali com uma certa saudade, a ponto de não querer nem olhar para uma foto, né, de uma pessoa que aparentemente era muito querida para ele. Enfim, pessoal, um livro que traz muitas reflexões. Eu espero muito que vocês leiam esse livro. É um livro que não é, de forma alguma, pequeno no sentido de trazer uma mensagem de reflexão. Eu acho que é um livro grande. Eu acho que cada leitura que a gente for fazer, esse livro ele vai trazer novas perspectivas. Eu não trouxe nem, assim, milésimo da metade das condições que esse livro pode nos trazer mentalmente de reflexão. E leiam esse livro, reflitam nesse livro, leiam ele pausadamente, não leiam com pressa, leiam refletindo sobre os pensamentos de Santiago, que com certeza vocês vão gostar bastante. E aí, para finalizar, eu gostaria de finalizar com a frase que Santiago disse, que eu gostei muito e que eu quero passar para vocês. Na página 109 ele disse: agora não é o momento de pensar naquilo que você não tem. Pense antes no que pode fazer com aquilo que tem. E você já pensou a respeito disso? Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E me contem aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, se você conhecia as obras de Ernest Hemingway, se você já conheceu ou já leu O Velho e o Mar, que eu vou gostar muito de saber disso e de ler os comentários aqui de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro.